O conhecimento da temperatura é útil em quase todos os projetos. Seu monitoramento é fundamental para o controle do processo, bem como armazenar e imprimir seus dados de forma gráfica pode facilitar muito na compreensão do funcionamento do sistema. Olá, sejam bem-vindos ao canal Gabinete de Tecnologia. Dando continuidade a esta série de vídeos referentes à plataforma de desenvolvimento Raspberry Pi Pico, neste vídeo será tratado do tema como utilizar o sensor da Dallas DS18B20 no Raspberry Pi Pico. Se você está interessado neste assunto, fique conosco e descobriremos juntos como realizar esse procedimento. Bem, um sensor de temperatura DS18B20 ele tem algumas características muito interessantes para a gente. A primeira dela que destacaremos aqui é que ela requer somente um fio. Cada dispositivo tem um número de identificação único e esse número está armazenado na sua ROM interna. Isso significa que podemos utilizar vários componentes deste no mesmo barramento, no mesmo fiozinho, e cada um deles terá um nome específico. Não requer componentes externos. Pode ser alimentado pela linha de dados. E sua tensão de alimentação fica na faixa de 3 a 5.5, o que é muito bom para ser utilizado no Raspberry Pi Pico, uma vez que ele trabalha com 3.3 volts. A medida de temperatura desse sensor está na faixa de menos 55 a 125 graus Celsius. E sua exatidão é de mais ou menos meio grau Celsius na faixa de menos 10 graus até 85 graus Celsius. A resolução desse sensor é configurável e pode variar entre 9 e 12 bits. Normalmente, se trabalharmos com 750 milissegundos, trabalharemos com 12 bits. A figura interna deste sensor pode ser resumida nesse diagrama de blocos. Ali está marcado, por exemplo, que a sua RAM tem um tamanho de 64 bits e é onde a gente marca o nome individual deste sensor. Então, como ligaremos o nosso Raspberry Pi Pico no DS18B20? Utilizaremos o 3,3 volts e o GND do Raspberry Pi Pico e utilizaremos o pino 1 da nossa placa ligado à saída do nosso DS18B20. Veja bem que eu coloquei um resistorzinho ali entre o dados e o VCC. Nossa plataforma de desenvolvimento, como nos outros vídeos, utilizaremos a mesma. Acrescentaremos o nosso sensor DS18B20 como mostrado aí na foto. Bom, agora é hora de ir para o ambiente integrado de desenvolvimento do Tony e ver como podemos fazer essa implementação em software. Então vamos falar aqui um pouco sobre o DS18B20. Tem um arquivo já pronto aqui, está aqui gravado dentro do Raspberry Pi Pico. O primeiro que nós vamos ver é este aqui. Bom, aqui está a forma básica de nós lermos o valor de temperatura utilizando o sensor DS. Então vamos ver o que temos aqui. Na primeira linha de comando, estamos importando aqui um machine. Aqui no caso nós vamos lidar com o pino, o OnWire, que é o protocolo OnWire, que o sensor DS18B20 usa, uma biblioteca do 18B20 que vai fazer a leitura e vai nos entregar este resultado já em graus Celsius, a biblioteca uTime para nós fazermos o nosso delay. Bom, inicialmente eu vou ligar o meu DS ao pino 0, vou instanciar a biblioteca do 18B20, veja bem que eu estou utilizando o protocolo OnWire, passei aqui o valor do pino, que no caso é o nosso pino 0, e vou guardar isso aqui no nosso DS sensor. De novo, mesma coisa, instanciei
escaneei, né? Como eu estou só com um sensor ligado aqui, ó, defini que só tem um sensor e guardei isso aqui, os valores lidos dele no ID sensor. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever qual é o sensor, quais são os dados do meu sensor. Isso não é necessário, não. É só a título de apresentação dos dados internos do sensor. No outro encontro, poderemos falar ou nos aprofundarmos ainda mais sobre o sensor DS18B20. Comando de repetição, infinito. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos ler os dados de temperatura que vem do sensor. Esse tempo que nós estamos esperando aqui, ó, isso aqui é fundamental porque o nosso sensor demora um tempo mínimo de 750 milissegundos para me retornar o resultado da conversão de temperatura dele. Agora eu vou escrever isso aqui para o usuário, né? Peguei o valor, temperatura já em graus Celsius, né, do meu sensor e escrevi na tela aqui, ó. E coloquei um símbolozinho graus Celsius na frente, simplesmente para falar que aquela temperatura está em graus Celsius. E vou ler aqui de 2 em 2 segundos, ok? Então vamos carregar isso aqui para dentro do Raspberry Pi Pico e observar a temperatura. Temperatura ambiente agora, 22,5 graus Celsius. Eu vou tocar no sensor aqui, eu vou pegar com a mão no sensor, ele vai começar a aquecer e vai tender a ficar com a temperatura do meu corpo. A gente já percebeu aqui que ele está subindo a temperatura. Um outro dado que eu percebo aqui também é que ele varia a temperatura de meio em meio graus Celsius. Bom, se você está gostando deste conteúdo e quer nos incentivar a produzir ainda mais, compartilhe com a sua rede de contatos. Deixe um like, faça um comentário. E não se esqueça de deixar sugestões para os novos temas. Afinal, esse é o nosso combustível para o desenvolvimento deste trabalho. Mas vamos gravar esses dados aqui no arquivo. Na parada aqui. Parei, eu já tenho esse arquivo pronto aqui. Eu vou dar uma modificada nisso aqui. O file aqui. O que muda aqui? Muda que agora nós acrescentamos aqui a opção de ele salvar dados em arquivo. Tudo isso aqui está exatamente igual ao anterior, tudo aproveitado daqui. Então, vamos abrir um arquivo que eu estou chamando aqui do nome DAT, temp01.txt, pode ser qualquer extensão. Abri ele para escrita, o write. Escrevi o nome dele aqui na tela, também pode ser ignorado aqui. Criei dois tempos aqui, ó. Um tempo que é aquele essencial para escrita e um outro que eu posso alterar à medida que eu desejar. Estou colocando aqui duas medidas para acontecerem a cada 1,5 segundo. Aqui, ó. Fiz um for, vou repetir esse for 10 vezes. Li o dado do sensor. Esperei o tempo de conversão. Está aqui, ó. Passei o dado do sensor em graus Celsius para essa variável TempSense. Vou imprimir na tela para o usuário acompanhar aqui, isso também não é essencial. Né? Dados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes o quê? Vezes o T, que é de 1,5 segundo. Escrevi segundo aqui na frente, coloquei o dado de temperatura, converti ele para string, escrevi aqui graus Celsius na frente, a mesma coisa, exatamente igual eu fiz aqui para a escrita do arquivo. A única coisa que eu botei diferente que é o /n para ele quebrar uma linha lá na escrita do arquivo. Chamei o comando aqui flush para ele gravar isso no arquivo, mas manter o arquivo aberto e vou dar um delay aqui, vou dar uma pausa aqui de T2 segundos, que no nosso caso aqui também é 750 milissegundos. Então o tempo eu vou colocar aqui 1,5, 3, 4,5 segundos. Obviamente que o tempo não é exatamente esse, que há um tempo aqui ainda para fazer essas outras tarefas aqui, mas vai chegar muito próximo. Para o caso da nossa explicação aqui vai ficar mais ou menos dentro do que a gente espera. Né? Vou fechar o arquivo, muito importante aqui, ó, e escrevi lá para o usuário aqui, ó, que o arquivo foi finalizado, mas também não é essencial. Vamos abrir aqui, ó, veja bem que não tem nenhum dado aqui dentro do Raspberry Pi Pico. Vamos executar. Executei.
Tá lá, ó, 23 graus Celsius. Deixa eu pegar no sensor aqui para ver se eu consigo variar a temperatura nessas 10 medidas. Sim, consegui variar, aumentou, ó. Aumentou um pouco a temperatura. Tá quase acabando. Finalizou, escrita no arquivo. Vamos lá ver o que aconteceu então. Oba, já tem um arquivo aqui, ó, pronto para ser lido com os valores. Bom, para finalizar aqui, vamos ver mais uma opção aqui. Tem um arquivozinho pronto já aqui, para nós ganharmos tempo. Ok. Não mudei basicamente nada do arquivo anterior que nós fizemos usando o display, o nosso display. Então, nesse caso aqui, nós vamos acrescentar, na verdade, eu peguei o arquivo do display e acrescentei a biblioteca OneWire e ADS. Vamos ver as mudanças que nós fizemos ali. Deixa eu ver aqui, está mais ou menos separado, o arquivo continua a mesma coisa aqui, ó. Aqui, onde a gente vai lidar com o sensor DS, veja que eu mantive mais ou menos o que a gente acabou de fazer ali, ó. Troquei o T2 aqui para ponto 250. Mesma coisinha. Ok, aqui dentro eu acrescentei o que? Aqui nada. Aqui também eu acho que nada. Aqui eu fiz essa mudança, né? Li o dado de temperatura. E ao mesmo tempo que eu li o dado de temperatura, eu passei o dado de temperatura para essa variável tempDS. Aqui mais nada de diferente. Sim, então aqui agora estamos no sinalizador que depende do botão. Se eu apertar o botão e começar a gravar o arquivo, vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu só tirar isso daqui. Aliás, não, deixo isso. Vou deixar aqui pronto que eu posso imprimir esse arquivo aqui, ó. Não precisa desses dados na impressão. Na impressão eu posso colocar isso lá, um espaço, outro espaço. Tá. Aqui, grau Celsius, pula a linha. Acho que aqui está pronto. Dá para imprimir tranquilo aqui, ó. Ok, vamos salvar isso aqui. Então, uma mudança quase nenhuma. Deixa eu mostrar também o vídeo, né, do que a gente está fazendo ali. Vou rodar. Vamos executar. Ok, mandei gravar. Pronto, já vimos aqui, ó, já começa a mostrar no display os dados. Só tem um detalhe aqui, ó, porque da vez que a gente fez esse programazinho aqui, ó, quando eu apertava o botão, não tinha nenhum delay lá fora. Então aqui, quando eu pressionar o botão aqui, eu apertei 1, 2, 3, algumas vezes, porque ele está naquele delay lá de 750 milissegundos. Então, às vezes eu aperto o botão para capturar os dados e ele está naquele delay lá. Então a gente vai ter que corrigir isso aqui depois. Vou ter que botar aqui uma interrupção para resolver isso aqui. Mas no mais dá para a gente perceber tudo aqui, ó. Vou pegar no sensor, vou aquecer o sensor um pouquinho aqui, ó. Ó, 25, 6, 27. Perfeito, aqueceu. Né? Os dados internos da temperatura dele aqui, ó. Deixa eu pegar em cima dele para ver se eu consigo alterar. Alterou um pouquinho só aqui, ó. A temperatura interna do nosso sensor. E vou pedir ele para pausar o meu arquivo, ou seja, gravar o meu arquivo lá. Apertou, arquivo gravado. Vou finalizar aqui. Vou finalizar. Vamos ver que nome a gente deu para ele aqui. A gente deu um nome aqui para ele. Fname, o contador e uma extensão, que é data temp e o count é 0. Então vai dar data temp 0. Vamos lá ver se gravou isso lá dentro. Raspberry Pi Pico. Tá ele aqui, ó. Assim que eu paro, ele já abre o outro lá, só que a gente não gravou nada no outro. Então vamos abrir ele aqui. Tá lá a nossa gravação, né? Tempos aqui, a hora que eu peguei a temperatura modificou. Vamos ver aqui, dar uma subidinha aqui, conferir. Últimos dados. 39. Pronto, tudo certinho aqui. Então tá aí, salvo no nosso arquivo.
Então vamos aproveitar a oportunidade para colocar em forma de gráfico. Então vamos ver aqui. A primeira coisa é passar do MicroPython para o Python. Aqui, ó, Python. Vamos abrir, eu já deixei um arquivozinho aqui já preparado. Ok, não mudou nada da última vez lá, como vocês podem ver lá. Importei o NumPy, plot. Vou carregar os dados do meu arquivo, data_temp0, que está dentro do MicroPython lá. Vamos lá abrir. Tem que passar aqui de novo para o Python. Ok. Vamos abrir este arquivozinho. Vamos salvar ele aqui como... Salvar como na área de trabalho ali. Só lembrando que eu tenho que dar extensão para ele txt. Ok. Txt. Salvar assim. Uma vez que já está lá, eu vou executar. Então, eu vou abrir a primeira coluna dele, que eu chamei da variável tempo, um vetor tempo, um vetor que vai ficar com a temperatura do DS e um vetor que vai ficar com a temperatura do Raspberry Pi, aquela sensor interno de lá. Abrir a figurinha, vou mandar plotar o tempo pela temperatura. Vou começar a imprimir a temperatura do DS. Vou botar, DS. E vou colocar aqui um labelzinho nele, temperatura, tempo, temperatura em graus Celsius, onde eu vou colocar tudo igualzinho. Vamos executar. Opa, se eu lembrar aqui que eu tenho que executar isso aqui dentro do Python. Ok, tá lá o gráfico. Perfeito, ó. Posso salvar o gráfico? Posso salvar como, né? Posso salvar na forma de PNG, posso salvar em outros formatos aqui, ó. Enfim. Vamos imprimir outro gráficozinho aqui, ó. Do sensor interno do Pi. Vou mudar o labelzinho aqui, ó. Sensor interno. O resto acho que não muda nada. Pronto, vamos executar. Tá lá o gráficozinho do sensor interno.